Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José para repercutir com vocês o que foi essa quarta-feira aqui em nosso país. Muito agitada no campo da política, da economia e do direito. Eu quero ousar também e fazer algumas previsões aqui com vocês, amanhã vocês podem me cobrar, de algumas situações que certamente acontecerão aqui no nosso país a partir das próximas horas. Para começar, você que acompanha sempre os principais telejornais no nosso país, hoje à noite, se você assistir o Jornal Nacional, você certamente verá uma cobertura muito grande sobre economia, atribuindo ali algumas falas do presidente Lula, numa entrevista que ele concedeu hoje mais cedo para o UOL, situações determinantes para a taxa de câmbio aqui no nosso país, situações absolutamente cinzentas que apontariam que o presidente da República, com seu comportamento e a sua equipe econômica, está colocando o nosso país rumo a uma ladeira. Mas isso tem algum tipo de consistência técnica? Os fatos garantem que esse tipo de situação está para acontecer? Ou simplesmente o propósito desse tipo de cobertura jornalística é tornar o presidente da República um grande refém, cabrestá-lo, conduzi-lo para um rumo que a política econômica que essas pessoas pensam ser a melhor para o Brasil, mas na verdade é melhor para eles, é o que eles querem exatamente que seja cumprido. Bom, nós vamos confirmar isso a partir de hoje, você pode me cobrar, e vou conversar aqui com vocês sobre essas situações e sobre as outras que estão rolando aqui no nosso país também. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades e nunca se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário e compartilhe aqui os nossos vídeos, tá bom? E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje foi um dia muito agitado, muito especial. Vou começar aqui com a questão da economia. Eu comentei aqui com vocês, alguns dias atrás, essa matéria aqui do Globo e o editorial do Jornalão, que tem o seguinte título: pressionado pelo mercado, o governo avalia cortar gastos para manter arcabouço fiscal de pé. Veja alternativas. Então, o Jornalão, o G1, o Globo, o Jornal Nacional, enfim, eles pegaram alguns especialistas que deram alguns regramentos, Olha, o governo, para ficar legal, para a gente elogiar, para dizer que está indo tudo bonitinho, tem que atacar em 5 frentes. Cortar gastos com servidores, gastos previdenciários, reforma de gastos sociais, abono salarial e desvinculação de gastos. Hoje o presidente Lula deu uma entrevista logo cedo para o UOL, no momento em que o dólar já estava subindo. Então, antes dele falar qualquer coisa, até por pressões internacionais, porque a política econômica nos Estados Unidos está fazendo com que a moeda norte-americana se valorize em relação às outras moedas todas do terceiro mundo. Todos os países estão perdendo valor nas suas moedas em relação ao dólar. Bom, porque está traindo mais dólares para lá, então o dólar aqui acaba ficando mais caro, Bom, então o presidente Lula, hoje, ele espancou essas alternativas. Ele disse que, olha, isso aí está fora de questão. Cortar gasto com servidor, gasto previdenciário, reforma com gasto social, com saúde, educação, abono salarial e desvinculação de gastos, para justamente não vincular as despesas ou o que o Brasil arrecada com os benefícios sociais, isso aí também ficou fora de questão. Evidentemente, quando ele deu essa entrevista, o que nós tivemos na sequência? Dólar sobe e bate 5,52 com IPCA 15 e fala de Lula trazendo preocupações. Ibovespa tem alta. Gente, vocês vão ver só. O Jornal Nacional hoje me cobre amanhã, mais uma vez eu estou enfatizando. Em dado momento da entrevista que foi dada para o Sakamoto, logo de manhã cedo, no UOL, foi perguntado isso aqui por ele, para o Lula, sobre o endividamento no Brasil, E o Lula, sabendo que as perguntas sobre a economia são recorrentes, já estava ali preparado, Por isso que eu tenho dito, gente, tenho cobrado muito a SECOM, eu espero que essas aparições do presidente Lula, tenham ali uma contribuição das críticas que nós fazemos aqui, e outros canais têm feito também, que o presidente se pronuncie, porque quando ele se pronuncia, ele gera pauta, ele acende debates, as pessoas vão ter que mergulhar esses assuntos que nunca foram debatidos de uma forma mais ampla, agora começa a ganhar mais espaço, porque quando o presidente vocaliza alguma coisa, o presidente de uma nação vocaliza, isso repercute, Só que eles estão usando a repercussão de algumas falas do presidente Lula para justamente tentar emparedá-lo, Bom, vamos ver aqui os dados aqui que o presidente falou sobre o endividamento do Brasil. 13% do PIB.
Se você pegar os Estados Unidos, é 123% do PIB. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, porque foi perguntado para ele a questão de gastos públicos, né? Que o Brasil tem uma taxa de gastos públicos muito grande, enfim, aí o Lula entrou nessa. O governo está gastando demais, a dívida pública líquida é muito alta, a dívida pública não faz das contas e tal, o que não é verdade. Não é verdade, veja, se você pegar a média dos países da OCDE, eles gastam 113% do PIB. Se você pegar os Estados Unidos, é 123% do PIB. Se você pegar a China, 83%. Se pegar o Japão, é 237%. Se você pegar a França, é 112% e a Itália, 137%. E o Brasil é efetivamente 74%, 76%. Hoje está em 76%. Está muito aquém, sabe, dos gastos que os outros países fazem. Ora, isso não implica que a gente não leve em conta a seguinte certeza. Eu conto para todo mundo o seguinte: eu aprendi economia com a mulher analfabeta que era minha mãe. E ela pegava o limite de pagamento de todos os filhos e ela colocava o dinheiro na mesa separando. Isso é para aquilo, isso vai fazer isso. No final das contas, se sobrasse alguma coisa, era nosso. Se não sobrasse, paciência. O orçamento da União, Opa, deu pau. média dos países da OCDE, eles gastam 113% do PIB. Se você pegar os Estados Unidos... Então é o seguinte, quando o presidente da República ele fala essas coisas, ele populariza, ele chama atenção, mesmo para a pessoa que não entende, a pessoa, mas o que ele está falando? O que é isso? Vai conversar com outra, entra aí na internet, faz uma pesquisa. Isso vai criando uma massa de consciência crítica sobre uma questão real aqui do nosso país, né? Bom, a UOL, Lula disse que não vai desvincular a aposentadoria do salário mínimo. Então, o bombardeio está em relação a essas falas do Lula. Lá pelas tantas, ele disse mais uma coisa que está repercutindo fora do nosso país. Milei tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Isso aí fez com que lá na Argentina, né, os telejornais lá já estejam circulando as falas de Lula. E porque a Argentina está vivendo a situação, aqui eles colocam aqui, né? Ele falou muita bobagem. Eu só quero que ele, sabe, peça desculpas. E eu quero, a Argentina é um país que eu gosto muito, a Argentina é um país muito importante para o Brasil é muito importante para a Argentina, sabe? E não é um presidente da República que vai criar uma cisânia entre o Brasil e a Argentina. O povo argentino e o povo brasileiro é maior do que os presidentes. Eles querem viver bem, querem viver em paz. Então, se o presidente da República da Argentina governar a Argentina, já está de bom tamanho, não tenta governar o mundo. Efectivamente, o presidente vai estar... Aí foi o porta-voz lá do governo Milei, né, dizendo, olha, nós, o presidente Milei até agora não ofendeu, não. Mentira, ofendeu. Chamou o Lula de criminoso, enfim, de terrorista, comunista, aquelas coisas todas, né? E o Lula está pedindo minimamente que peça desculpas. Tanto é que o Lula não falou com o Milei quando teve encontro agora no G7, evitou o Milei. Agora, quem está precisando mais de quem no meio dessa história? O Brasil e a Argentina têm relações comerciais muito importantes, mas a Argentina está descendo uma ladeira que ninguém está conseguindo segurar, né? E não se sabe até se o Milei vai conseguir se segurar até o final do ano, né? Apesar da grande mídia, dos grandes grupos econômicos que estão saqueando o povo argentino, estão aí vitaminando a figura desse psicopata à frente do país, né? Bom, veremos nos próximos capítulos. Muita gente pediu para eu conversar sobre o Gilmar Palusa. Evidentemente, é uma situação absolutamente antiética, né? O encontro aí reunindo 160 autoridades, personalidades fora do nosso país. E aí o seguinte, como a direita é míope, né? Esse senhor Gustavo Gaia, ele colocou um vídeo hoje com o seguinte título: Fiasco, Gilmar Palusa flopa e jornalista português detona ministros do STF Portugal. Eu gostaria de usar uma expressão mais leve, mas não dá, né? O bobalhão Gaia, você acha que o ministro Gilmar Mendes, essas 160 pessoas que estão lá, eles estão atrás de plateia? Eles estão atrás de valor de ingresso? Eles estão ali por outra razão, e essa é a questão principal. Nós sabemos que esses encontros funcionam muito mais como ambientes para se fazer lobbies, se fazer conversas, se fazer aproximações. O famoso tráfico de influência no português, claro. Então, seu trouxa, me desculpem vocês aqui do nosso portal, tá? Mas eu tenho que classificar essas criaturas como eles são, né? O seu trouxa do senhor Gaia, ele não está ali atrás desse tipo de percepção que você está tendo de uma forma equivocada, né? Fica tranquilo aí, meu amigo, porque você tem mais problemas para se ocupar, viu? Você tem o seu líder aí que está para ir para a cadeia e você está na fila também, tá? Bom,
Não podia deixar de comentar também o assunto do dia, né? Descriminalização da maconha. STF define 40 gramas para diferenciar usuário de traficante. Gente, isso aí não vai alterar radicalmente a realidade aqui no nosso país, em hipótese nenhuma. Em casos muito remotos, alguma pessoa que foi presa com menos de que 40 gramas poderá entrar na justiça para tentar ali um habeas corpus. Mas levando em consideração que quase 90%, vejam só esse número, das pessoas que foram condenadas por tráfico estarem sendo assistidas pelas defensorias públicas, isso significa que a polícia está prendendo pessoas muito pobres, pessoas miseráveis numa boa parcela também, que não tem condição nenhuma de se defender, não tem condição nenhuma de fazer alguma coisa para escapar ali de uma acusação que a polícia, ou que a estrutura do Estado faça em relação a essas criaturas. Apenas uma parcela muito pequena busca um advogado particular porque sabe que a Defensoria Pública é super sobrecarregada, enfim. E uma ínfima parcela, de fato, acaba sendo caracterizada como uma pessoa que comercializa drogas ilícitas, ou seja, um traficante. Tudo que o Supremo Tribunal está discutindo hoje não impede que amanhã o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, legisle sobre essa questão. Mas, como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, o mais lamentável disso tudo é que nós estamos vendo essa discussão acontecer no nosso país longe da racionalidade. Quem está discutindo isso de forma racional é o Supremo Tribunal Federal. É a única instituição que está cuidando desse assunto, avaliando termos técnicos, estatísticas, consequências na saúde, consequências jurídicas, o sistema prisional, o funcionamento da polícia, enfim. É assim que se tem que discutir as coisas numa sociedade civilizada e não puxada por essas criaturas, né? Quando você vê um Nicolas Ferreira, uma Damares, um Gustavo Gaia, um Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quando você vê esse tipo de gente, né, um Silas Malafaia, etc., discutindo questões concretas que atingem a vida das pessoas de uma forma absolutamente distorcida, com uma série de preconceitos, uma série de rótulos, uma série de distorções, uma série de ódios e violências, aí a situação fica muito complicada, né? Então, é muito legal quando a gente assiste uma sessão do Supremo Tribunal Federal, porque você consegue enxergar a racionalidade. Fazendo um corte quando você vai para o parlamento, está cheio de bolsonaristas, gente de extrema direita, e nas redes sociais, aí a coisa fica muito complicada mesmo, né? Mas ainda bem que temos aqui um espaço como o nosso portal para a gente fazer contraponto, né, nessa história. Dá para se discutir uma questão tão importante com o fígado, com a moral, com a metafísica, com princípios religiosos de 300 mil anos atrás. É complicado, né, gente? Bom, eu fico por aqui. A gente vai voltar novas vezes a esses temas e hoje à noite te acompanha lá no Jornal Nacional, porque vai ser pancada em cima do presidente, disso eu não tenho a menor dúvida, a menos que eu esteja muito errado, tá? Mas eu acho que não está não. Amanhã vocês me cobram. Um grande abraço, gente. Tchau.